Shalom, shalom, glória a Deus, em nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor, por tudo o que Ele é em nossas vidas, amém? Que o Senhor continue te abençoando grandemente, mais e mais, que você seja cheio da plenitude e da graça do Senhor, em nome de Jesus. E essa é a quinta semana, né? Quinta semana onde nós estamos aqui num propósito de chegar a Purim. O que é Purim? Uma festa, né? Uma celebração, um marco no tempo para todos aqueles que sabem quem são o Senhor. A identidade de Cristo, né? A identidade de filho. Então, nós estamos aqui buscando o Senhor, liberando uma palavra. E essa manhã, era 3 horas da manhã, enquanto eu acordei e não dormi mais, né? Então eu falei, meu Deus, Senhor, libera o que o Senhor está querendo liberar. E aí eu estava lendo a palavra e o Senhor foi trazendo muitas revelações em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa quarta-feira, Senhor. Queremos acender, Senhor, a chama da fortaleza, que o Senhor seja a fortaleza de Sião para os nossos pensamentos e coração. Pai, que a benignidade, que as suas virtudes seja sempre, Pai, a nossa maior força em nome de Jesus. Portanto, Senhor, queremos revestir o capacete da salvação e receber Shalom, a paternidade de Deus para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, através da sua palavra, através, Senhor, dos seus ensinamentos, através, Senhor, de relacionamento com o Senhor, Pai, nos livra nossa alma, Pai, das amarguras, de ira, de inveja, nos livra, Pai, de ter confusões na nossa paternidade, nos livra, Senhor, de roubos espirituais, de esquecer das verdades de Cristo, de andar, Senhor, nas revelações do mensageiro do engano, nos livra, Senhor, de visões distorcidas e de pensamentos enganosos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco através desta palavra e assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus, glória a Deus, né? Glória a Deus por este tempo. Glória a Deus pelo que nós estamos nos movendo, né? E o Senhor a cada dia vai trazendo uma nova revelação, uma nova palavra. E hoje eu quero terminar mais uma parte de Jeremias 32. Então, essa manhã eu peguei a palavra para ler novamente. Eu iria liberar ela na segunda-feira, mas eu esperei uma revelação do Senhor para finalizar ela. E como não veio, eu orei, fiquei quietinha esperando, não veio. Então, essa manhã, 3 horas, a hora que eu acordei, eu falei, meu Deus. Eu já estava preparando ela, mas o Senhor veio falando e conduzindo um desfecho para esta palavra, para a gente entrar nessa quinta semana com outras palavras. Mas vamos a essa palavra, Jeremias 32, a partir do verso 26. Bom, nós fizemos 2 ministrações a respeito da resposta de Deus, né? Porque é isso que essa palavra está falando. Jeremias, ele foi comissionado, né? O Senhor falou para ele, a gente vê o chamado ali, o ministério de Jeremias, né? No capítulo 1, aonde o Senhor chama ele. Mas é incrível, né, queridos? Porque nós não percebemos que quando o Senhor estava chamando ele ali e começou a mostrar a amendoeira, que é uma planta onde as amêndoas parecem um monte de olhinhos, né? E ele falou, Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma amendoeira. E o que mais? Eu vejo um monte de olhos olhando para mim, tá? Então, isso serão os olhos das pessoas que você vai liberar a palavra profética. E ele achou tudo muito bonito, ele falou, Senhor, quem sou eu? Ele falou, não, deixa, eu vou fazer tudo, Jeremias, não se preocupe. Só que o que Deus não havia falado para ele é como assim, o Senhor me enganou. Eu vou liberar uma voz profética, só que as pessoas não vão aceitar, porque eu vou te enviar para o cativeiro, lá onde elas se perderam, né? E você vai liberar a palavra e eles não vão ouvir.
E isso é muito frustrante, isso é desgastante não somente para um profeta que é comissionado, como para um apóstolo que vai liberar as palavras nas igrejas, instruir, como para um pastor que está com um rebanho, como um sacerdote dentro da casa, na família, como uma mãe para um filho. Todas as direções e todos os ensinos e todos os cuidados e proteção é porque amamos, né? Então vem ali e fala. E muitas vezes nós estamos indo por um caminho que não é o caminho, não é a direção. E aí vem aquela exortação: olha, ei, acorde, vamos ver. E aí nós olhamos isso e sentimos como uma coisa muito ruim, né? É claro que nós perdemos a habilidade de falar de uma forma equilibrada. E aí perdemos alguns resultados. Mas Jeremias ficou muito frustrado. Mas quando ele foi chamado para o ministério dele pessoal, ele foi chamado justamente sobre o campo de Anatote, né? Ele foi chamado ali. Então, o Senhor, quando levou ele ali no cativeiro, ele falou: olha, proclame para esse povo arrependimento, porque eles estão queimando os filhos a fogo, eles estão jogando sementes no fogo, a Moloque, a Baal. Quando ele falou isso, e Jeremias não teve, então Jeremias não teve o resultado do trabalho, e foi alertando e mostrando, e ele foi muito massacrado. A alma de Jeremias ficou por demais angustiada com isso tudo. E aí o Senhor falou: olha, Jeremias, lembre-se, você tem poder de resgate do campo de Anatote. Por quê? Porque naquela época, como eles saíam de situações financeiras difíceis, eles vendiam a sua possessão de terra para um parente, né? E aí eles pegavam o dinheiro e ia para outro lugar tentar uma vida, buscar uma nova recolocação em algum lugar. E aí, o que aconteceu? Ele foi para cativeiro ali na Babilônia, e aí ele tinha os recursos que ele tinha adquirido ali. E foi aonde que o Senhor falou: olha, volta lá pro seu primo, né? E compra a terra lá, que é da tua herança, é tua possessão, tá lá ainda, você tem esse direito. Então, na época do jubileu, todos aqueles que tinham liberado as suas propriedades por condições financeiras que não tinha como se manter, eles tinham o direito de ir lá e comprar de volta a terra. E isso é chamado de remissão, resgate. Então ele falou: vai lá. Vai lá não. Ele falou assim: olha, comunique, né? Porque ele estava ali no cativeiro. Comunique ao seu primo que você tem interesse de comprar. E interessante que o primo, Jeremias não podia sair dali, porque ele estava no cativeiro, ele estava ali, no cárcere. Então, o primo saiu de lá de onde estava e veio até ele para poder fazer essa venda, né? Então, Jeremias 32, 26. Vamos à nossa palavra. Resposta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Então, qual que era a provocação que eles causaram no Senhor? Porque eles queimaram os filhos, suas sementes, para Moloque.
Eles jogaram os filhos a fogo, né? Então essa foi uma grande maldade. Porque, queridos, olha só, quem dá filhos a um homem? O homem não tem poder de gerar sozinho, ele tem a semente. E lá atrás, no Éden, o Senhor falou: multiplicai e frutificai. Então, todos os homens podem ter a semente, mas o dom da vida, quem dá é Deus, né? Então, Deus abençoa dando filhos aos homens. E aí, o que aconteceu? Esses homens pegaram os filhos que pertenciam ao Senhor e jogaram a Baal. Então isso o Senhor falou: não, o que vocês estão fazendo? Vocês estão queimando uma geração que me ama, que vai me adorar, que é minha. Vocês estão jogando o dom da vida, vocês estão queimando a vida na sepultura, vocês estão jogando a vida na sepultura, na morte. O que vocês estão fazendo? Vocês estão desprezando o que eu dei para vocês. E aí, isso acendeu muito a ira do Senhor, porque ele falou: isso não se faz. Acordem, vejam o que vocês estão fazendo. 31. Porque para a minha ira e o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que eu removesse da minha presença. E por causa de toda essa maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas. Ou seja, não me deram ouvidos, por mais que eu tentei alertar. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Então o Senhor, o que estava fazendo? Como eles estavam tão atarefados, tão gananciosos por um monte de coisas deles pessoais, o Senhor estava chamando eles, acordando de madrugada, em sonhos, o Senhor estava chamando. E o Senhor queria corrigi-los. Mas quando as pessoas estão tão preocupadas com seus boletos, com seus compromissos financeiros, com um monte de coisas que estão empreendendo, fazendo, construindo, projetando, a mente está tão acelerada que a hora que vai dormir já é mais do que o horário. Então eles não descansavam, não tinha aquele sono reparador, que ali a partir das 2h30, 3 horas da manhã é chamado de sono REM, aonde o Senhor poderia ministrar a alma deles, acordá-los, chamar eles para instruir e dar a direção. Então eles não estavam ouvindo, porque o Senhor poderia falar: olha, se arrependam, vocês estão indo para um caminho mau, isso não vai dar certo, isso vai ser problema. E eles estavam com um sono tão perturbado que como que eles iam ouvir o Senhor? Acordados, preocupados, acelerados, desesperados, dormindo, onde Deus poderia ministrar na alma, totalmente, aquele sono pesado a ponto de não acordar por nada, né? 34. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem, edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, né, que é morte lá, o vale de Rinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que eu nunca ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, do qual vós dizeis: já está entregue na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde eu lancei a minha ira, e o meu furor e a minha grande indignação.
tornarei a trazê-los a este lugar e farei que eles habitem seguramente. Queridos, olha que importante, né? O que eu entendi, né? É a hora que o Senhor me acordou hoje, às 3 horas da manhã, fiquei acordada e eu fiquei bem assim, cansada, né? Porque eu falei, meu Deus, nem dormi, né? Desde as 3 que eu tô aqui acordada, tô bem. Nós vimos, né, que o Senhor, ele havia falado para Jeremias, olha, você compra um pedaço de terra lá em Anatote, volte a adquirir lá um pedaço de terra da promessa, porque foi lá onde eu falei para você e começou o seu ministério, né? Então eu prometi, né? Não estou te enganando, Jeremias, porque Jeremias ficou muito indignado com toda a situação e ele falou, Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor falou que ia fazer o meu ministério e agora eu estou indo lá, eu estou liberando a palavra profética, estou totalmente desacreditado. E Jeremias ficou muito angustiado, a alma dele ficou tão abatida, tão abatida. Salmos 50, verso 15. O Senhor me trouxe essa palavra e eu fui anotando, clame a mim no dia da angústia e eu livrarei você. Livrarei e você me honrará. Queridos, olha só, muitas vezes a gente chega numa situação que talvez a gente está tão acelerado para resolver os problemas e vamos tomando atitudes pela força do nosso próprio braço. Não esperamos uma resposta, né? Lembra de Saul? Saul, ele era rei e ele tinha uma ordem, espera o sacerdote vir, porque quem vai ofertar para o Senhor é o sacerdote. Saul, naquela angústia, naquele desespero de alma, ansiedade, foi lá e fez o serviço. Samuel chegou e falou assim, o que você fez? Então, muitas vezes, nós não temos resposta na hora. Bateria. Nós não temos respostas na hora que nós precisamos. E aí, nós não queremos esperar as revelações do Senhor, porque nós temos pressa. E pensamos, puxa, eu tenho um chamado, puxa, eu fui comissionado no Senhor, e eu vou fazer, e Deus está à frente, Deus vai me honrar. Queridos, às vezes, Deus ele não quer um sacrifício, e era isso que eles estavam fazendo. Eles não tinham resposta, estavam queimando os filhos a fogo, ofertando lá para Moloque por causa de respostas, porque não quiseram esperar a direção do Senhor. E muitas vezes nós também fazemos isso. Por quê? Porque achamos assim, puxa, eu já tenho ministério, eu já tenho um chamado, eu já tenho uma convocação. Eu vou fazer e Deus é comigo. Muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Por que você fez isso? Porque Deus é comigo, eu vou fazer. Pode ir lá, mete a cara, vai lá, faz um financiamento gigantesco, vai lá, faça um empréstimo, né? Deus é comigo, Deus vai honrar. Queridos, Deus vai honrar o quê? As nossas atitudes. Quem somos nós? Mas peraí. Eu honro o Senhor, eu vivo no mandamento, eu ando na lei. Deus vai me honrar. Queridos, nós precisamos do Senhor o tempo todo. As direções deles, todas há um sim e um amém. Então, nós não podemos confiar naquilo que nós estamos fazendo de nós mesmos. Isso é um grande erro. Então o Senhor falou, clame a mim no dia da angústia e eu livrarei vocês e vocês vão me honrar. Queridos, Deus estava dando uma oportunidade para aquele povo. Olha o que ele fala aqui. Agora assim diz o Senhor, eis que eu os congregarei de todas as terras para onde eu lancei fora da minha ira, do meu furor, da minha grande indignação, e tornarei a trazê-los para este lugar e farei que neles habitem seguramente. O Senhor estava falando, vai Jeremias, lá, libera para eles, eu vou trazer eles de volta, sabe? Eles já aprenderam, eu vou trazer eles de volta, no meu tempo, no tempo determinado.
naquele tempo em que eu estou dizendo que vou trazer, eu vou congregar eles de novo. Basta eles se arrependerem do que eles fizeram, cair em si, cair em consciência. O que eu fiz? Pai, eu quero consertar isso. O que eu fiz? Anatote. Esperança e fidelidade divina. Quando o Senhor chamou Jeremias para o ministério pessoal dele, em Anatote, ele foi o lugar onde ele recebeu o ministério, aonde ele recebeu a visão da amendoeira, onde Deus falou: olha, eu estou velando para fazer cumprir aquilo que eu estou liberando para você. Eu vou cumprir a minha palavra, eu vou ser vigilante, eu vou estar olhando os filhos, eu vou estar guardando atentamente. Anatote era a terra da promessa, então ele falou: Jeremias, você tem o dinheiro? Chama lá teu primo, ele vai vir aqui. O primo foi até o cárcere, Jeremias foi lá, comprou. Ele falou: sela essa escritura, compra esse pedaço de terra. Você é o primeiro que vai comprar um pedaço de terra, porque esse povo vai voltar para a terra da promessa. Eu sou o Senhor. Então, não basta apenas olharmos para Anatote, é preciso a gente comprar de volta a visão, queridos, a terra da promessa. Nós precisamos comprar isso, nós precisamos lavrar, fechar essa escritura. E aí o Senhor continuou, 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um coração, um sentimento, um só caminho, uma direção, para que me temam todos os dias, para o seu bem e dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartam de mim. Alegrar-vos-ei-me por causa deles, e lhes farei o bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, raízes de todo o meu coração e de toda a minha alma. Queridos, o Senhor falou que vai fazer do coração dele, da alma dele, isso é eterno. Falou que vai fazer da alma dele. O eterno tem alma, queridos. O que é a alma do homem? Senão seus próprios pensamentos. E aí foi quando o Senhor falou: olha, eu é que sei que o pensamento que eu tenho para vocês, pensamento de paz e não de mal. Queridos, os pensamentos eu vou fazer com eles. Voltem firmemente para a terra da promessa, daquilo que eu prometi, de todo o meu coração, de todos os meus pensamentos. Porque assim diz o Senhor, assim como eu fiz vir sobre esse povo todo o grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. E ainda vão comprar campos nessa terra de Anatote, na terra da promessa, da qual vos dizei: essa terra que está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão escrituras. Sabe o que é a palavra lavrar? Olha que interessante. Lavrar escrituras, decretar, registrar, estar gravado. Olha que poderoso. E fecharão com selos, propriedade. Chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, e nas cidades das regiões montanhosas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul. Porque eu restaurarei a sorte, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, olha que maravilhoso.
Deus, ele avisa da compra e envia o vendedor no cárcere. Talvez você está numa situação, você fala, meu Deus, não tem resposta. Parece que eu estou num cárcere. O Senhor vai enviar o vendedor lá aonde você está. No lugar que você está pensando, puxa, aqui está deserto, aqui está abandonado, não dá mais nada, acabou. O Senhor falou, olha, eu vou trazer vocês de volta para a terra da promessa, onde eu comissionei vocês, né? É o ambiente da promessa, queridos. O Senhor está falando isso. Lembra quando eu prometi? Eu vou trazer vocês de volta para o ambiente da promessa. Vou restaurar a sorte de vocês. E o lugar que vocês estavam achando que estava deserto, abandonado, eu vou restaurar. Queridos, a experiência de ter uma mensagem rejeitada, de ver os compatriotas em pecado, vitimados pelo cativeiro, entristeceu Jeremias a ponto de ele escrever as lamentações de Jeremias. Jeremias 3, 20 e 23. Lembro da minha aflição, delírio, amargura, pesar, e a minha alma desfalece dentro de mim. Lamentações 3, 20. Minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Em nome de Jesus. João, capítulo 8. A partir do verso 31. Jesus, ele era um profeta, o Messias. E ele estava ali liberando todas as profecias. E os judeus estavam perseguindo. Ou seja, queridos, nós vamos sempre fazer a vontade do Pai. Jesus fez, Jeremias fez, nós vamos fazer e assim a gente continua fazendo. Nós vamos ensinando nossos filhos, nossos netos, nossas gerações e todo mundo vai passar pelo mesmo caminho. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Veio em carne para que ninguém pudesse falar Jesus enfrentou tudo aquilo porque ele era Deus. Não, ele veio como nós, homens, nascidos de mulher, para experimentar as agruras, as angústias, as opressões deste mundo. Venceu, foi fiel até a morte ao Pai. E aí ele disse assim, então ele estava descreditado e eles falaram assim, quem é você? O que você está fazendo? Né? E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E respondemos, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como tu disses, sereis livres? E replicou-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Mesma situação, Jeremias foi ali, liberou a palavra e eles falaram assim, nós vamos matar você. Jogaram Jeremias no cárcere por causa de uma verdade que estava sendo confrontada. Todas as vezes que somos confrontados, temos essa tendência de reagir, né? Ação, reação. E não nos damos conta de que muitos dos confrontos que nós recebemos é para desmanchar estruturas antigas em nós. Mas olhamos isso como uma causa de afronta daquele que está falando conosco. Quanto que Deus está usando a pessoa. Não tinha nada a ver com Jesus. Tinha que ver com a palavra profética do Pai.
Eu falo das coisas que vi junto ao meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes o vosso pai. Então eles responderam: o nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vocês não estão nem acreditando que eu estou falando por fé, gente. Como vocês estão falando que é filho de Abraão? Abraão creu no pai, pela fé, ele nem tinha visto. E como que vocês estão falando que é filho de Abraão? Vocês não usam a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entende por que nós estamos perdendo, queridos? Porque nós não estamos se submetendo a olhar as coisas pela fé. Estamos olhando só a situação real. Não estamos conseguindo transpor e olhar a promessa. Então o Senhor falou assim: Jeremias, prepara o dinheiro, vou mandar o comprador aí. Onde você está? Você vai comprar a terra no cárcere. E você vai entender quem eu sou. E eu vou tirar vocês daí e vou levar de volta para a terra da promessa. E o lugar onde vocês falaram que estava deserto, sem homens, sem animais, sem nada, eu vou fazer com que a minha aliança seja validada novamente. Mas agora procurais me matar a mim, porque eu tenho vos falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão? Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos. Nós temos um pai que é Deus. E replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente não havias de me amar? Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. E responderam-lhe os judeus e lhe disse: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e que tens demônio? E replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai. E vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, não há quem a busque e julgue. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verás a morte eternamente. E disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vos dizeis que és vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou. E perguntaram-lhe, pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes de Abraão existir, antes que Abraão existisse, eu sou. Errie, Asher, Errie. Então pegaram as pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
Errie Asher Errie. Eu serei o que você precisar que eu seja. Queridos, o Senhor está falando o seguinte para nós. Eu perdoo a maldade do povo, eu perdoo o pecado. Se arrependam. Eu vou levar vocês de volta e vou restituir o lugar da promessa. E o lugar que vocês estão falando, abandonado, vazio, eu vou encher de volta. Apenas o que eu peço para vocês, aliança restaurada. Foi por isso que Jeremias falou assim: eu trago a memória que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim. Jeremias, ele tinha uma herança, ele tinha um resgate, ele tinha o poder de resgate, era direito dele resgatar de volta, comprar de volta a sua terra. As coisas dadas aos filhos de Deus, Anatote, que desenvolve a esperança em tempo de angústia. Queridos, Deus, ele prepara uma negociação em meio aos sofrimentos, de modo a garantir o retorno. Ou acha que o Senhor não se compadece do seu sofrimento? Ah, Senhor, o Senhor não está vendo. Queridos, Jesus sofreu. Jesus foi para a via dolorosa. O Senhor Jesus sofreu aflições do Getsemane. Pai, por que me abandonasse? Era um propósito. Mas nós só queremos a promessa e as coisas boas. O tempo do nosso ensino, o tempo da angústia, aonde o Senhor está nos proporcionando crescimento e maturação, nós não queremos viver porque é ruim. Mas o Senhor, ele prepara a negociação em meio aos nossos sofrimentos, de modo a garantir retorno. Glória a Deus. E ele diz: se vocês crerem em mim, Errie Asher Errie, eu serei para vocês aquilo que vocês precisarem. Eu serei para vocês o que vocês necessitarem. Clama a mim. Oh, queridos, comprar em tempo determinado. O Senhor vai trazer-nos de volta a esperança. Apenas tenham fé no coração. Creiam naquilo que já foi liberado para vocês. Jeremias começou o ministério dele em Anatote, né? Terra da promessa. E o Senhor levou ele para o cativeiro. Então, a gente olha isso e fala assim: meu Deus, mas comissionados e cativeiro, crescimento. Não basta apenas olharmos para Anatote, é preciso comprar o campo, é preciso lavrar, decretar, registrar, estar gravado, continuar escrevendo as Escrituras. Em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse fechamento desta palavra. O Senhor é o Deus que garante todas as coisas, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, mediante esta palavra, nós firmamos novamente a aliança que temos com o Senhor. Nós somos do Senhor. Nós cremos por fé, Pai, como Abraão, somos filhos de Abraão, crendo, olhando, transportando por cima, Senhor, do cativeiro, transportando por cima das angústias, transportando por cima das aflições, transportando por cima da amargura, transportando em cima do pesar da nossa alma. Pai, em nome de Jesus. O Senhor diz em Salmo 50:15, clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e vocês me honrarão. E ainda comprarão. Terras. Campos por dinheiro.
lavrarão escrituras, decretarão escrituras, fecharão conselhos, chamarão testemunhas nos contornos de Jerusalém. Porque eles restaurarei a sorte. Restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é a nossa melhor resposta. Erriê, Asher, Erriê. Eu serei para vocês o que vocês precisarem que eu seja. Se nós precisamos comprar, o Senhor nos dará. Se nós precisamos ser, o Senhor nos fará ser. Tudo aquilo que você necessitar, peça ao Senhor. Busque-o e acharás. De madrugada, busque o Senhor. Busque resposta. Continue firme na fé. Porque somos filhos de Abraão. E Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra, o Senhor continue revelando mais para você daquilo que me foi revelado. Porque o Senhor, Ele começa a liberar e aos poucos Ele vai trazendo todas as peças de um quebra-cabeça para que nós vemos todo o cenário montado. Amém? Em nome de Jesus, Erriê, Achei, Erriê. Eu sou o que sou. Eu serei para você aquilo que você necessitar. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham um começo de semana assim abençoado, uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.